Começa agora o primeiro explicador das manhãs 360. Vamos olhar para o debate de ontem que colocou frente a frente André Ventura e Mariana Mortágua. A análise é de Jorge Costa, do Bloco de Esquerda, e Bruno Nunes, do Chega. A moderação é do Paulo Ferreira. Bruno Nunes, bom dia, bem-vindo também a este explicador. Por seu lado, o Chega defende o aumento do salário mínimo para perto dos 1.000 euros, que seria pago às PMEs que não o consigam suportar, seria pago pelo Estado. Bruno Nunes, o Chega tem as contas feitas para o custo dessa medida? Antes de mais, bom dia. Agradecer o vosso convite, cumprimentar o Jorge Costa, cumprimentar também quem nos está a ouvir. Vamos ver uma coisa, e deixa-me voltar um bocadinho atrás. Esta proposta do Bloco de Esquerda, o Bloco não consegue explicar como é que vai buscar os 10 mil milhões. E existe aqui um ponto que eu acho que é importante para quem está a ouvir, que fique na mente das pessoas. Existe por parte do Bloco de Esquerda, que tanto grita a questão da xenofobia e do racismo, mas existe uma xenofobia do bem e uma xenofobia do mal. O Bloco de Esquerda continua a teimar em que todos aqueles que possam vir para o nosso país investir não são bem-vindos, e por isso existe uma aversão por parte do Bloco de Esquerda em relação aos imigrantes que possam vir para aqui investir. Portanto, existe uma lógica de trazer para cá quem não pode investir e quem vem com uma lógica de uma entrada no princípio de uma luta multicultural que já está falhada pela Europa toda, está falhada por todo o lado. França é o exemplo disso, da forma como está sobreviver aos ataques multiculturais que têm existido e ao invés disso acabamos de ouvir Jorge Costa também em relação a todos os estrangeiros não residentes e ao investimento que podem vir fazer para aqui, que são um perigo, etc. E, portanto, estão apresentados, ou seja, não conseguem, de facto, apresentar uma proposta. Em relação a esta questão do aumento do salário, há uma questão que é clara. O Chega tem apresentado não só o apoio, mas o apoio principalmente através da redução do IRC, que não são todas as empresas que pagam, mas que foi uma cedência, obviamente, que o Partido Social Democrata fez ao Partido Socialista e à esquerda, porque a esquerda tem pressionado, e principalmente a esquerda radical tem pressionado, e a extrema-esquerda tem pressionado o Partido Socialista nesta lógica. Nós percebemos que o Partido Socialista, ao longo dos últimos anos, tem tido, principalmente com a entrada de Pedro Nuno Santos, esta visão de um ataque à propriedade privada. Posso lhe dizer que a única coisa que temos garantia é que, olhando para as empresas portuguesas, nós não podemos continuar a limitar os salários das pessoas, mas também não podemos continuar a estagnar a economia, nem a tentar limitar as empresas, nem a propriedade privada. Portanto, obviamente que nunca chegará aos 10 mil milhões de euros e não estamos numa fase em que possamos limitar a economia, nem pensar que as pessoas, com os ordenados básicos que têm neste momento, têm capacidade de fazer face ao custo alimentar e às despesas, quer da habitação, quer às despesas que têm em cima da mesa e que têm que obrigatoriamente chegar ao final do mês e optar por pagar as suas despesas ou colocar comida na mesa. Portanto, tem sido, claro, a postura da esquerda ao longo dos últimos anos numa estagnação da economia e numa limitação ao investimento por parte da propriedade privada. Bruno Nunes, por seu lado, o Chega quer, de alguma forma, travar a imigração. De qualquer forma, temos vários setores de atividade a pedir que venham mais imigrantes porque é preciso a mão de obra. Como é que se gera esta aparente contradição? Não, a aparente contradição é aquilo que acaba de ser dito agora. Repara uma coisa, vir buscar o exemplo 2 para 98. Nós, quando temos em Portugal, primeiro não é verdade o que o Jorge Costa acaba de dizer, que não há nenhum partido que quer a redução de imigrantes. O Chega quer a redução de imigrantes. E há uma questão que é clara. Nós temos, primeiro, Portugal tornou-se a porta de entrada na Europa e o espaço Schengen tem sido violado. E o objetivo do Bloco da entrada de mais gente, repare que, inclusive, no último mandato da Assembleia da República, a própria União Europeia levantou um procedimento contra Portugal por não cumprir as regras do espaço Schengen, nomeadamente na atribuição e na dispensa dos vistos CPLP. Ao contrário do que tem sido dito, inclusive existe uma diretiva comunitária que vem suspender a suspensão de vistos para CPLP. O que o Bloco de Esquerda tem defendido é aquilo que nós temos assistido. Vou-lhe dar um exemplo, nomeadamente, não em relação à Mariana Mortágua, em relação à Joana Mortágua. No último mandato, nós tivemos uma operação policial feita nos mariscadores do Samóculo que encontraram mais de 480 pessoas a viver em antigos abrigos para porcos.
Não é isto que nós queremos. E não vale a pena vir com esta história da legitimidade e de colocar as pessoas com melhores condições, porque todos assistimos àquilo que se passa na Rua do Bem Formoso, todos assistimos àquilo que se passa em Odmira, todos assistimos àquilo que se passa no Samoco. Olha, inclusive no município onde eu sou, mas, Bruno Nunes, e para terminar, como é que se compatibiliza isso com a necessidade de vários setores de atividade que pedem, de facto, mão de obra imigrante? Olha, como é que se compatibiliza? É percebermos, voltando à pergunta inicial, à primeira pergunta, que as empresas não podem continuar estagnadas e a ser amordaçadas na forma como têm os seus lucros e possam investir, de facto, numa melhor condição de vida para os trabalhadores. Nós exportamos, vou utilizar este nome, exportámos nos últimos anos mais de 1,5 milhões de pessoas, ou seja, emigrantes qualificados, que foram para fora por falta de oportunidade em Portugal, e entraram mais de 1.600.000. O que significa que na balança entre quem saiu e quem entrou é praticamente o mesmo. O que acontece é que temos colocado as pessoas a viver sem condições e com valores muito baixos. Nós não queremos este tipo de imigração. Muito bem. Além da questão do choque cultural. E por isso, deixe-me só concluir. Uma frase mesmo, Bruno Nunes. Muito rapidamente. Por isso, obviamente, é que tem que ser por cotas para sabermos onde é que temos as necessidades. Há muito imigrante, e esta conversa da segurança social e da sustentabilidade da segurança social, os imigrantes que cá estão também vão envelhecer. Por isso, a curto prazo resolvem o problema da mão de obra, a médio e longo prazo vão rebentar com a segurança social. Muito bem, Bruno Nunes, Jorge Costa, obrigado a ambos pela presença neste explicador. Bom dia. Obrigado.